temperatura, como aconteceu hoje, está acontecendo nos últimos dias aqui em São Paulo especialmente, é comum algumas dores surgirem, né? Ou até piorarem. Tem muita gente que diz, né? Ai, sempre que esfria ou que muda a temperatura bruscamente, eu sinto mais dor e etc. Principalmente se as dores forem crônicas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, pelo menos 3 em cada 10 pessoas sofrem com esse tipo de dor. Pensa bem, é muita gente, né? Por isso que hoje a gente recebe a doutora Nathalie Santiago, que é neurocirurgiã especialista em neurologia funcional, para bater papo com a gente sobre dores crônicas e entender se a gente deve ficar convivendo com isso ou não. Bem-vinda! Olá, muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Fique à vontade. Prazer. A gente ouve falar das dores crônicas, né? E a palavra crônica dá um medo na gente, porque tudo que é crônico significa que a gente vai carregar para o resto da vida necessariamente? Não. Existe uma definição do que é a dor crônica. Então, é aquela dor que persiste por um período maior do que 3 meses. Para se diferenciar da dor aguda, que é uma dor desencadeada por uma lesão aguda, uma agressão tecidual, como cirurgia ou trauma. Nós consideramos essa dor crônica quando ela persiste mesmo após a resolução dessa lesão tecidual. Não necessariamente que ela vai precisar conviver com ela ao longo de toda a vida. Então, mesmo sendo crônica, existem tratamentos que podem amenizar, mas se é crônico, significa que cura não tem, tem controle, é isso? Tem controle da dor, inclusive nós podemos ter controle a longo prazo, mas existe uma sensibilização à dor, então é necessário esse acompanhamento crônico e contínuo. A gente citou essa questão da mudança de temperatura, né? Essas mudanças bruscas de temperatura, ela normalmente influencia em alguns tipos de dores específicas? Influencia bastante, principalmente na questão muscular, que nós ficamos mais contraídos, com menor movimentação também. Então, muitas queixas de dores miofasciais no inverno. O exercício, nós sabemos bem o quanto eles são benéficos para o tratamento da dor, que também tem uma diminuição dessa atividade física no inverno. Então, são vários fatores relacionados. Show preguiça, então, né? Show preguiça. Eu costumo dizer, quando a gente vai na academia no dia de frio, como tem feito esses dias, devia ter peso 2, né? Concordo. A gente devia ter o dobro do benefício, você não concorda? Concordo. E mandar a dor embora mais fácil, né? Agora, vamos falar a respeito das condições médicas. Quais são as principais doenças que podem trazer dor crônica para o paciente? Nós temos diversas e elas são bastante distintas, inclusive, separando em causas. Por exemplo, causas inflamatórias, como artrites, degenerativas, como artrose, diabetes é uma causa comum de dores crônicas pela neuropatia diabética, também a dor por causas oncológicas, então relacionadas ao câncer, fibromialgia, endometriose, disfunções da articulação temporomandibular. Apesar de distintas causas, todas elas podem estar relacionadas a dores crônicas. Tá. Agora, existem também limiares diferentes de dor, né? Quando a gente fala em dor, as pessoas podem suportar mais ou menos dor de acordo com a própria tolerância. Existe como medir essa dor? Tem como saber se uma dor que está em você seria a mesma coisa em mim? A dor, até pela própria classificação da Sociedade Internacional para o Estudo da Dor, ela é subjetiva. Então, eu não sou capaz de classificar a sua dor, só você consegue classificá-la. Mas nós temos escalas de avaliação e o paciente nos diz, em relação a essa escala de avaliação, qual a percepção dolorosa dele. Então, cada pessoa sabe da sua dor e ela a quantifica. Tá, então quer dizer, é uma nota que a pessoa vai dar. Isso, exatamente. E aí, o tratamento ou a conduta do médico em cima dessa dor, como você disse, é uma questão muito subjetiva, vai de acordo com o relato desse paciente. Isso. Do alívio que ele está tendo ou não. Isso, a avaliação médica ela deve ser objetiva. A subjetividade é na percepção do paciente. A avaliação médica deve ser criteriosa e bastante detalhada. Durante a anamnese, a entrevista feita na consulta médica, todas essas características devem ser detalhadas e o médico avaliá-las. E um exame físico muito minucioso, porque as características da dor permitem um tratamento adequado, a classificação dela de forma objetiva. Então, essas pessoas que são mais tolerantes à dor, é possível que elas se acostumem com algum tipo de dor a vida toda? Existem pessoas que realmente não se queixam da dor e quando elas são questionadas, elas referem inclusive scores altos de dor. Então, há uma diferença, inclusive é possível objetivamente, com testes, avaliar a tolerância de cada indivíduo à dor. Agora, a dor crônica impacta muito negativamente a vida das pessoas de uma forma geral, né? Como é que isso acontece? Muito, profundamente. E não apenas do paciente que sofre com a dor crônica, mas também da família, dos familiares. É uma causa muito frequente de afastamento do trabalho, então um prejuízo às atividades laborais.
Afastamento, inclusive, de atividades de lazer, prejuízo às atividades de vida diária, atividades físicas, exercício regular, a pessoa fica incapacitada muitas vezes, então compromete interação com familiares, com amigos, é realmente muito incapacitante. E pode levar, inclusive, a questões psicológicas importantes, né? Porque uma pessoa que vive com dor, ela normalmente vive em sofrimento, né, constante. E isso pode, inclusive, gerar algum tipo de depressão, alguma ansiedade relacionada a isso? Com certeza. E um dos pilares do tratamento, né, que considera-se não é apenas um tratamento medicamentoso ou cirúrgico. Os pilares do tratamento da dor englobam o tratamento psicológico, o tratamento com a fisioterapia. Então, esse acompanhamento psicológico, ele é fundamental. Terapia cognitivo-comportamental, o segmento na terapia, todo esse suporte é muito importante, porque acordar e dormir com dor causa muito impacto. Sem dúvida, né? A pessoa vive triste, sem dúvida nenhuma, né? Agora, normalmente quando a gente fala em dores crônicas, a gente pensa muito em articulações, né? A gente lembra automaticamente de um joelho, de um ombro, um quadril, né? Como você disse, uma artrite, uma artrose e tudo mais. Mas isso vai muito além, né? A gente pode incluir nas questões das dores crônicas também dores de cabeça, por exemplo. Com certeza. Né? Ou dores musculares constantes. Sim, nós temos dores miofaciais crônicas que são realmente muito difíceis de tratamento. Inclusive, o paciente tem até uma dificuldade em interpretar que aquela é uma dor muscular crônica. Às vezes ele sente uma dor difusa, né? E ao procurar o tratamento médico, ele não sabe quantificar ou especificar. E na avaliação, nós identificamos que ela é uma dor miofacial. Então, pode comprometer também as atividades e pode ser um tipo de dor crônica. E nenhuma dor deve ser ignorada ou negligenciada, né, doutora? De forma alguma. O corpo manifesta a dor como uma forma de proteção. Ele quer dizer que existe algo que está errado. Porque é muito comum as pessoas negligenciarem mais as dores quando elas estão nos membros, né? Pernas, braços, né? Ou quando sente alguma articulação. Mas quando sente dores em órgãos internos, né? Nessa região, normalmente parece que se leva a dor mais a sério, né? Tem uma característica peculiar das dores viscerais, que são essas dores abdominais, né, as dores que realmente geram uma busca mais intensa ao pronto-socorro, ao preocupação atendimento maior, né? Exato, porque elas causam outros sintomas, por exemplo, no sistema nervoso autônomo. Elas causam náuseas, vômitos, alteração como uma sudorese, elas dão mais sinais externos do que apenas a dor, por exemplo, dos membros inferiores, uma dor neuropática, que fica ali contida na dor dos membros. Agora, existem outros sintomas que podem ser associados às dores crônicas também? De fato, e muito prejudiciais também. Fadiga crônica, distúrbios do sono, dificuldade de concentração, alterações da memória, distúrbios também do humor. Isso são alterações frequentes nos pacientes com dor crônica. Ah, então isso são consequências do que a dor crônica pode trazer. Estão relacionados e fazem parte do tratamento também. A qualidade do sono, a higiene do sono favorece um tratamento adequado da dor. Eu cresci ouvindo que a dor é nossa amiga. A dor é nossa amiga, porque se ela mostra, se ela aparece, é porque ela está mostrando que existe alguma coisa errada, né? No caso da dor crônica, quando ela vem para ficar, eu acho que ela não é tão amiga assim, né? Mas ela pode mostrar que tem alguma coisa escondida por trás dessa dor crônica? Existe uma diferença entre a dor aguda, defesa do organismo, e a dor crônica, sensibilização do sistema nervoso. Então, dor aguda, eu sofri um corte, uma queimadura, eu me defendo dela, meu corpo está mostrando que tem algo errado. Na dor crônica, nós temos uma diferença, é uma sensibilização do sistema nervoso que sente dor sem estímulo. Então, muitas vezes, nós não encontramos uma causa subjacente, um exame alterado, e ela é uma dor espontânea, então não necessariamente ele está se defendendo, mas ele já está sensibilizado. Ah, entendi. E aí, não existe outra opção a não ser tentar controlar essa dor para que a vida desse paciente seja, para que ele tenha mais qualidade de vida. Com certeza. E aí, quais são os tratamentos mais indicados para as dores crônicas? Nós temos pilares, né? Então, temos medicamentos, que têm realmente muitas indicações, muitos benefícios, a sua eficácia. É sempre necessário cuidado com o sono, com a alimentação, hábitos de vida, exercício físico, sem dúvida, sedentarismo, inimigo da dor.
E temos também as medidas intervencionistas, que são tratamentos neurocirúrgicos, né, tratamentos cirúrgicos para dor, partindo dos bloqueios anestésicos minimamente invasivos, a tratamentos com a radiofrequência, que seria tratamentos ablativos, ou seja, liberação de uma energia térmica no local da dor para melhora, por exemplo, de doenças como osteoartrite de joelho, artrose na coluna e a neuromodulação. Tá. Que é o tratamento realizado por meio de um implante. Eu tenho aqui. Ah, você trouxe para a gente entender como funciona? Então, nós temos formas distintas. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, um pequeno eletrodo que seria implantado sobre a medula. E aqui é são dois modelos de eletrodo. Eles podem ser implantados de forma minimamente invasiva, sem cortes, em que este eletrodo é colocado sobre a medula e manda impulsos elétricos que são direcionados por este gerador ou marca-passo que fica implantado no paciente, no tecido subcutâneo, e ele manda estímulos ao cérebro, então ele bloqueia o estímulo doloroso no sistema nervoso. E ele funciona por um período prolongado, então ele consegue funcionar por anos, reduzindo em até 6 pontos na escala da dor para o paciente. Nossa, que fantástico isso! É aquele mesmo sistema que a gente mostrou há pouco tempo atrás aqui no programa, que também ajuda as pessoas que têm mal de Parkinson? Aquele é um eletrodo cerebral. Tá. A intenção também é o de estímulo elétrico, mas este se baseia num outro tipo de portão de dor, Tá. que é feito, que ele existe na medula. Entendi. Então, eles têm algumas semelhanças, mas o tipo de tratamento é com outro tipo de onda, um outro tipo de impulso. Mas o mecanismo é parecido. O mecanismo de neuromodulação. A ideia é parecida. Que interessante. Quer dizer, existe muita tecnologia empregada, inclusive no controle da dor. E muitas vezes é mais simples do que a gente imagina, né? Eu acabei de me lembrar de uma conversa hoje de café da manhã. Meu sogro e minha sogra estão em casa e eu vi essa moça com a dor nas costas aí, com a mão nas costas. E aí o meu sogro comentou, olha, quando eu estou dormindo em casa, eu estou sentindo dor nas costas todos os dias quando eu acordo. Eu dormi aqui, não senti, desde que eu cheguei, estou dormindo bem. Muitas vezes é mais simples do que a pessoa imagina, vai procurar médico, fazer um monte de exame e era só trocar o colchão. Exato. Estou precisando de uma investigação do estilo de vida dessa pessoa. Precisa, por isso que a anamnese é tão importante, porque a própria ergonomia, a postura e as coisas do dia a dia podem interferir na questão dolorosa. Às vezes um travesseiro, né? Com Enfim. certeza. Agora você falou do exercício físico, né? Qual é a mágica do exercício físico? Por que ele contribui tanto para que as dores crônicas sejam amenizadas? São diversos motivos, mas principalmente ele estimula o nosso córtex motivacional. Ele atua também no sistema nervoso autônomo, então nós temos neurotransmissores relacionados a essa sensação do bem-estar que são liberados. Temos noradrenalina, dopamina no momento do exercício e inclusive os nossos opioides endógenos, né? As nossas endorfinas são liberadas com o exercício. São diversos os benefícios dos exercícios para a dor. Os opioides naturais, né? Isso. Tá, então pratiquem atividade física, claro, no caso de quem tem dor crônica, sempre assistido por profissionais da saúde, né? Com certeza. É orientação médica, há restrições, né, a depender do que for a doença de base do paciente, mas de qualquer forma, adaptação e realização de exercícios. E o paciente também pode se ajudar no dia a dia, adotando práticas, hábitos melhores de vida para o controle da dor crônica? Sem dúvida, o autocuidado é importante. Então, tentar reduzir o estresse, diminuir a ansiedade, priorizar repouso, priorizar atividades de lazer, evitar sempre fumo, cuidados com a alimentação, higiene do sono, procurar sempre hábitos saudáveis e não largar o tratamento. Então, adesão ao tratamento, fazer o uso dos medicamentos orientados é muito importante. Tá, tem bastante pergunta chegando aqui, eu vou dar uma olhadinha, ver as perguntas que eu vou encaminhar para a doutora Nathalie, mas eu queria que você me falasse quais são as principais consequências de quem convive com uma dor crônica. A gente falou de questões inclusive de ansiedade, depressão, existem outros problemas que a dor crônica pode trazer para a vida dessa pessoa se não tratada adequadamente? Com certeza, porque há um prejuízo do sono, então uma dificuldade ao deitar, dor ao deitar, dificuldade para dormir, sem qualidade de sono, prejudica a sua concentração, memória, desempenho nas atividades. Então, são várias as restrições que ela pode impor. E, claro, o prejuízo ao relacionamento interpessoal também, né? O relacionamento familiar, ao trabalho, são diversos os comprometimentos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, inclusive, sobre fibromialgia. Tem muita gente pedindo para a gente falar sobre isso aqui. Temos convidado especial daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes, tem uma pergunta para você aqui da Ronise. Ronise Coelho, ela está dizendo que a mãe dela tem queimação crônica nos pés, devido a um problema de coluna. Qual seria a alternativa para ela nesse caso?
Então, é necessário realmente uma avaliação para ver o trajeto, o território dessa dor. Doenças da coluna podem comprometer as raízes nervosas e, consequentemente, desencadear dores de características neuropáticas, que muitas vezes causam essa queimação. O território nos pés pode ser por causa de um comprometimento na coluna. O tratamento varia muito. É necessário ver se existe uma compressão na coluna, se esse tratamento deve ser cirúrgico ou não, ou se apenas o sintoma doloroso deve ser tratado. Tá. O Gabriel quer saber qual é o melhor tratamento para hernia de disco. Quais são as opções de tratamento? Novamente, é uma variação. Pode ser muitas vezes conservador, inclusive a maioria dos casos é um tratamento conservador, com a fisioterapia, analgesia, repouso e orientação das atividades, né, reintrodução das atividades físicas. Há casos em que a hérnia é cirúrgica, principalmente quando há um comprometimento de uma raiz nervosa. E nesses casos cirúrgicos, a indicação do tipo de cirurgia vai variar conforme a localização da hérnia e o comprometimento da raiz. Tá certo. E a Célia está dizendo que tem artrose, acromio clavicular, tendinite nos 2 ombros. Ela tem 67 anos e diz que dói demais. Que conselho você daria para ela? Primeiro, ela precisa fazer uma avaliação correta se é necessário uma intervenção. Em algumas vezes é necessário. E a fisioterapia, junto ao tratamento medicamentoso, nunca um tratamento isolado, um medicamento isolado. Tratamento, fisioterapia mais medicamento, sem dúvida, pode ter um melhor resultado. E existem dores crônicas que podem ser resolvidas com cirurgia, nos casos mais extremos também, Com né? certeza. Tá certo. Bom, a gente vai continuar falando de dores crônicas daqui a pouquinho, inclusive com convidada especial, e vamos focar um pouquinho mais na fibromialgia também, que é uma outra condição extremamente limitante para a vida de muita gente, né? Com certeza. Mas tem o que fazer. Sim. Tá bom. A gente já continua o papo, doutora. Obrigada, viu? Isso, e ela tá com a gente aqui no estúdio. Seja bem-vinda, Franciele, Obrigada, tudo bem? Tudo, e você? Prazer te receber, viu? Prazer é todo meu estar aqui no programa. Também tô bem, graças Obrigada. a Deus. Obrigada por perguntar. Agora, eu acho incrível quando vocês conseguem pegar uma condição muito difícil e transformar isso em força para incentivar outras pessoas a se cuidarem e conscientizar as pessoas acerca desse problema. Então, antes de mais nada, parabéns. Obrigada. Agora, vamos falar sobre esse diagnóstico. Por que demorou tanto a você descobrir? Então, porque tudo começou com uma dor atrás aqui no quadril que radiava para a perna. E aí começou-se a investigação. O que é isso? Ah, era ciático, era hérnia, era aquela coisa, era no que... Enfim, não era nada disso. Aí descobriram uma endometriose profunda que pegou intestino, bexiga, parede do útero, aquela coisa toda. Só que eu fiquei bastante tempo com essa dor. Aí eu operei endometriose, tirei, só que eu continuei com a dor. Inicialmente você achava que elas estavam relacionadas, a dor com a endometriose? Não. Pra mim a dor vinha dali, né? E acabou que eu fiz a cirurgia, tudo, e a dor continuou. E aí continuou-se outras investigações, né? Um processo de exclusão, o doutor está aqui para me corrigir, porque eu falo como paciente, né? E aí eu fui passando de médico em médico, fui para neurologistas, ortopedistas, fisiatras, e ninguém achava o que eu tinha. Só que a dor foi se espalhando, foi se espalhando, aí começou nos ombros, aí depois foi para a cabeça, tinha crises de enxaquecas, tontura. E aí comecei a usar muitos remédios pesados todos os dias e os sintomas dos remédios também não eram bacanas. Porque aí vem o efeito colateral muitas vezes, né? Vem o efeito colateral do remédio. Então, assim, chegou uma hora que eu não sabia se era melhor ter dor ou se era melhor o sintoma do remédio, porque o remédio, ele no início, ele até ajudava um pouco, mas depois chegava uma hora assim que já não resolvia mais na dor, só piorava os sintomas mais ainda do que você já tinha e criava-se outros sintomas. Era um efeito de cascata, assim, sabe? E até então não tinha um nome para o que você tinha. E eu imagino que tinha. isso deve dar uma ansiedade, né, ainda maior. O aspecto psicológico que essa dor traz fica piorado, podemos chamar assim, né? Nossa, acaba com a tua vida, porque você para de fazer tudo, né? E você não sabe o que você tem, né? Você não sabe o que você tem e, assim, o que falarem que para você fazer, você vai fazer. Se mandarem você lá no correr 20 quilômetros, subir não sei o quê e tomar o chá não sei das quantas, você vai. Porque você quer se livrar daquilo, você já está com aquilo na cabeça. Aí você começa a ouvir muita coisa também das pessoas de fora que querem te ajudar. Algumas querem te ajudar, outras querem dar palpite.
Ah, isso é espiritual. Ah, isso é não sei o quê. Ah, isso é porque você está fazendo o exercício errado. Ah, e aí isso vai acumulando na tua cabeça. Porque aí você vai se sentindo culpada por aquela dor. Responsabilizando o paciente, né? Exatamente. Complicado. E aí você começa num processo onde você vê sua vida indo embora, porque você para de trabalhar, porque você não consegue mais trabalhar, você para de a sua vida social, seus amigos, aí começam os amigos também perguntar, poxa, você faltou na minha festa, você não gosta mais de mim, você não quis, é porque você não quis falar com fulano. Eu falo, gente, eu tenho dor, eu não consigo ficar sentada, eu não consigo ficar em pé, o toque das pessoas, o abraço me incomodava, então beijar as pessoas, eu já tinha criado também uma resistência, sabe? Porque eu já tinha medo da dor, porque eu ficava assim 3, 4 dias na cama, então assim, tive que trabalhar muito o meu psicológico para poder também enfrentar tudo isso até eu ter o diagnóstico, porque eu entrei numa depressão super profunda e assim, né, e quase pensei em várias coisas ruins, né, porque você meio que perde a fé, você meio que perde, as pessoas que estão à sua volta, elas não entendem muito bem o que está acontecendo com você, porque não tem nada sangrando, não tem nada faltando pedaço, ainda mais assim quando falam, poxa, mas você é tão bonita, com esse corpo você está assim, deitada, então assim, é mais frustrante ainda, e você acaba se recolhendo, tendo vergonha de falar com os outros, tendo vergonha você começa a se achar culpada e começa a ter vergonha de tudo, começa a se colocar dentro cada vez mais de casa, e aí o negócio vai ladeira abaixo. E aí, quando veio o diagnóstico, quando você soube que você tinha fibromialgia, você sentiu o quê? Você sentiu um alívio por finalmente descobrir qual é o problema e, a partir daí, ter um tratamento mais direcionado? Foi uma mistura de sentimentos, porque assim, foram 5 anos numa luta em que eu não sabia o que eu tinha, então cada exame que eu fazia não dizia nada, mas chegou uma hora que eu estava tão desesperada que até eu falava, gente, tomara que venha escrito que eu tenha um câncer. Porque assim, sendo um câncer, pelo menos eu sei que é um câncer. E aí eu vou tratar esse câncer. Ou qualquer coisa parecida. Então eu ficava também numa expectativa de uma notícia ruim também. Então quando eu recebi o diagnóstico da fibromialgia, não foi bacana porque não tem cura. Mas ao mesmo tempo foi porque eu falei, ok, é isso mesmo que eu tenho? Você tem certeza, né? E o meu médico, assim, ele foi muito, muito gentil, muito bacana e ele inverteu a situação, porque um paciente que tem fibromialgia, ele já está cansado, ele já está há anos ali lutando e com dor e essa falta de entendimento com o médico, com pessoas, até mesmo seu marido, você já entrou em crise com o seu marido, entrou em crise com sua mãe, entrou em crise com todo mundo. Isso bala as relações, né? Porque isso porque abala o humor todo vai mundo. embora, né? O humor vai embora, você já quer matar todo mundo, você quer, né? Então, assim, falta de memória, é um monte de coisa e eu ainda fazendo faculdade, um monte de coisa. Então, assim, o Dr. Bruno já viu que eu estava cansada e já estava irritada, eu já estava assim, já sem esperança de um tratamento, porque eu já tinha feito vários e eu não sabia, como eu não sabia o que era, eu fazia tudo errado, né? E piorava. Aí quando ele me deu o diagnóstico, aí ele veio, acho que ele veio muito sutil e aí ele me propôs os exercícios físicos. A gente viu você fazendo exercícios ali, eu imagino que a sua vida melhorou muito a partir daí. Mas antes, eu queria que a doutora Nathalie explicasse pra gente se o caso da Franciele é um caso que, triste, claro, obviamente, ficar 5 anos procurando o que tem e não descobrir, mas eu queria saber se, infelizmente, isso é comum. Porque quando a gente fala em dores, existe essa questão das exclusões, né? Vai por esse caminho, não é? Vai por aquele caminho, não é? Normalmente, essas questões relacionadas à dor crônica, elas são difíceis de descobrir a origem? Normalmente são, né? E muito frequentemente é um paciente que passou por diversos especialistas e inclusive por diversos procedimentos. Porque a dor, inicialmente, ela não necessariamente é difusa, como ela vai se tornando cada vez mais intensa, mais difusa. Ela pode ser uma dor na cervical, então ela procura um tratamento para a cervical. E o que não impede que quem tem a fibromialgia também tenha artrose, também tenha uma hérnia de disco, ela pode ter. E aí direciona o tratamento para aquele achado
associado. Dores associadas, né? Exato, mas a dor, na verdade, estava vindo da fibromialgia. E aí atrasa esse diagnóstico, então não é infrequente. Tá. E aí a gente viu que, né, o exercício físico trouxe uma melhora na sua qualidade de vida impressionante, né? Trouxe. Mas exercícios específicos? Então, na realidade, eu sempre fui rata de academia, sempre fiz exercício. Só que antes do diagnóstico, eu fazia outros exercícios, só que eu estava fazendo tudo errado. Aí quando eu conheci o Dr. Bruno, aí eu fui redescobrir o que fazia bem para mim junto com a fibromialgia, né? Eu tive que ir de 5 em 5 minutos com fisioterapeutas, fazer caminhada, voltar a acreditar, porque eu também já não achava, eu falava, como é que você me manda fazer exercício, eu tenho dor, eu vou lá fazer exercício? Não vou fazer exercício não. Porque o corpo manda fazer outra coisa, né? Quando você tá com dor, o corpo manda você ficar parada, não você se movimentar mais, né? Não, você fica Tem que revoltada. lutar contra isso, né, Franciele? Você fica revoltada, que você fala, eu já fiz exercício, não melhora, não melhora, não melhora. Só que aí você vai ter que descobrir o que faz bem a você com a fibromialgia. No meu caso, eu faço pilates, musculação, caminhada, corrida. Hoje eu faço trilha, faço escalada, faço um monte de coisa, mas foi um processo assim muito demorado. Foi aos pouquinhos que eu fui criando de novo essa confiança, né, em que eu não ia voltar para a cama. Porque assim, eu fazia algumas coisas e muita massagem que cutucava, nossa, esse nódulo aqui, e ficava em mim, e eu daqui a pouco, 2 dias de cama, eu falava, gente, mas eu acabei de fazer uma massagem relaxante e eu tô morta aqui de novo. Então, assim, é um redescobrimento, porque você não vai ser mais a mesma. Você tem que ter uma mudança de vida, você tem que ter uma mudança de ambiente, você tem que ter uma mudança de tudo. Então, assim, eu me dei bem com pilates, com musculação. As trilhas que eu comecei a fazer, elas me ajudaram no enfrentamento da doença em como um todo e na minha vida pessoal também, porque se eu conseguir subir aquele morro, eu consigo qualquer coisa. Com dor, então eu vou descer e vou subir, então ninguém me para mais. Foi mais ou menos isso que eu fui colocando aqui na minha cabeça, de que se eu consigo, então vai com dor, vai com qualquer coisa. E aí assim eu fui indo, mas foi um processo de muita resiliência e não é fácil. Ah, eu imagino. Agora, existe algum exame específico para descobrir a fibromialgia ou é pelos relatos do paciente? Queria saber também se tem alguma idade em que a fibromialgia costuma aparecer com mais frequência, homens, mulheres, tem um comportamento específico? Uma pergunta muito frequente é qual exame eu faço para o diagnóstico da fibromialgia? E, na verdade, esse exame, essa avaliação, ela é clínica. Então, é uma anamnese, que é aquela entrevista, junto com o exame físico, e os exames são para excluir outras causas, não para confirmar o diagnóstico. É mais frequente em mulheres, a idade por volta dos 40 anos de fato, 35 ou 40 anos, é mais comum. Então, mas não existe um exame confirmatório, e sim um exame físico com a consulta do paciente, é clínico o diagnóstico. Pode aparecer em qualquer idade? Pode aparecer, mais frequentemente na mulher adulta. Mulher adulta. Na infância? Pode acontecer ou não? Não é frequente, não. Não? Homens e mulheres, tem alguma preferência? Mais mulheres? Do que homens. Alguma relação com hormônios, provavelmente, ou não? A fibromialgia é um tipo de dor cujo mecanismo ainda não está bem esclarecido. Existe uma sensibilização do sistema nervoso, mas é um tipo de dor que chama-se de nociplástica. A relação hormonal é diretamente relacionada, não é uma comprovação científica para culpar o hormônio feminino. E também não se sabe se é algum comportamento, se é alguma coisa relacionada ao estilo de vida da pessoa, se é genético, da onde vem? Existe uma frequência maior com história familiar. Então, sim, a gente identifica mais isso, mas a questão é uma genética e tem estudos para mostrar esses receptores, se existe uma alteração. Então, está em evolução ainda, mas é provável que nós venhamos a descobrir que há, sim, alguma diferença nos receptores ou na interpretação do sistema nervoso. Pode ser que algo relacionado a portais da dor, portões da dor, canais estejam relacionados à fibromialgia. Agora, Franciele, quem te vê hoje não imagina, né? Tudo que você passou. Não dá para imaginar você numa cama morrendo de dor, porque está ótima, né? Tá tudo bem. Então, associado ao exercício físico, qual é a conduta que você está adotando hoje? Tem remédios para dores também, associados? Sim, eu tenho remédios para dor, que eu tomo de manhã, à noite, remédios para dormir. Alimentação? Alimentação, assim, eu sempre
controlo ela, como de tudo um pouco, mas eu tirei um pouco leite, tirei um pouco trigo, tirei um pouquinho de cada coisinha assim, mas hoje mais é o sono que eu tenho que regular o sono, porque se eu não durmo direito, eu acabo realmente atropelada, como se eu tivesse atropelada. Mas hoje você vive sem dor? Não. Não? Não, fibromialgia não tem cura. Então, assim, agora eu tô com dor aqui. O que acontece? Eu aprendi que eu tenho que levar a fibromialgia comigo. E assim, com os exercícios, a dor, ela deu uma estabilizada. Não é mais uma dor que me para, que me impede de fazer nada, né? Então, assim, eu continuo com dor. Eu tenho muita crise de maxilar, né? Então, dores de cabeça. Mas ela não me deixa mais de cama. Uhum. Então, assim, hoje eu tenho um limiar, assim, que eu consigo levar uma vida ok. Já consigo me vestir normal, porque antes eu não conseguia colocar calça jeans, eu não andava de salto. Até hoje eu sei meus gatilhos, eu não posso ficar muito tempo sentada, muito tempo em pé, deitado principalmente. Então, assim, eu aprendi a lidar com ela. Então, assim, olha pra mim e fala, ela tem dor. Tenho, tenho. Então você aprendeu a conviver com a dor e saber os seus limites, até onde você pode ir com o seu corpo. Sim. Agora, como é que é conviver com os desafios do trabalho também, em meio a tudo isso, né? Porque você está na indústria do entretenimento e tendo que conviver com essas, podemos chamar de limitações, que a dor impõe muitas vezes na sua vida. Como é que você equilibra essas relações? Eu vou dando o meu jeito. Como te falei, vou gravar alguma coisa, tem que ficar de salto. Vou ficar 20 minutos de salto, tiro o salto, vou dar uma alongada. Minha faculdade, por exemplo, que acabei de me formar, mas assim, então fico no fundo da sala de aula para poder ir para o banheiro, me alongar, me esticar, e coloco a perna ali, coloco a perna cá. Então, eu vou arranjando uns jeitos de melhor posição, de uma cadeira melhor, troquei colchão, troquei travesseiro, eu vou adaptando a minha vida a tudo, sabe? E falo para as pessoas que tem que ter paciência, que tem dias que eu tô mais lerda, né? Porque eu tô com mais dor, ou então eu tô com mais aquela fog que dá da fibromialgia, que eu tô mais esquecida. Então, assim, eu vou avisando as pessoas, olha, de vez em quando vai acontecer isso, de vez em quando eu preciso sentar, de vez em quando eu vou precisar de um tempo maior para fazer alguma coisa, alguma atividade. Tem bastante gente comentando aqui que realmente assina embaixo de tudo que você está falando. DMTA, Tio Lopes, não é fácil lidar com a fibromialgia. Tudo que ela está dizendo eu assino embaixo. Tenho há mais ou menos 15 anos, até chegar num tratamento, realmente foi complicado, foi demorado. E aí você hoje produz um conteúdo interessante que também alerta as pessoas para essas questões, Franciele? Sim, O que você acha mais importante nessa conscientização? Quanto mais falar da fibromialgia, melhor, que ela existe, que a gente existe, que a dor é invisível, mas a gente não. E esse preconceito, né, de você falar, nossa, mas você está tão bem. Olha, a coisa que eu mais odiava ouvir era, mas você é tão bonita. Eu falava, ai meu Deus do céu, o que a beleza tem a ver com a fibromialgia? Né? Então esse preconceito de que você não está vendo algo ali, de você acreditar no paciente, você valorizar essa dor, entendeu? E acreditar nessa pessoa, porque isso complica muito o tratamento e complica muito a nossa cabeça. Os aspectos psicológicos, né, que envolvem tudo isso. Aí a gente começa a fugir. A gente começa a fugir, e aí esse fugir a gente vai regredindo tudo, né? Então, assim, hoje eu faço assim, essa divulgação porque eu melhorei, e eu gostaria muito que pessoas conseguissem melhorar como eu melhorei. Então, assim, acabou que eu converso com bastante moças no meu Instagram, com bastante pessoas, e eu vi que eu era um canal, que eu era uma voz para poder dizer para elas, gente, não desista, porque eu já fui pro fundo do poço, mas eu tô aqui, eu melhorei, né? Então, assim, hoje sim, hoje eu acho que se tornou uma missão na minha vida, de ajudar pessoas. E esse tipo de conteúdo é muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas ainda não passaram por um profissional que alertou ou que atentou para essa possibilidade, né? E ela pode muitas vezes se identificar com a sua história e trazer essa possibilidade. Será que não seria legal a gente ir por aqui? Vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo. E a gente tem percebido, doutora, um aumento no número de casos de fibromialgia nos últimos anos ou não? Temos percebido. Pode ser por um aumento realmente do número de casos ou pelo maior diagnóstico.
pela maior percepção, para uma avaliação adequada, a busca dos pacientes e o diagnóstico em si. Uhum. A Lin Loure está perguntando para você, doutora, qual é a diferença entre fibromialgia e reumatismo? Bastante diferente. Então, falando de uma doença reumatológica, então nós temos diversas doenças reumatológicas com marcadores reumatológicos. Muitas vezes, quando se refere a reumatismo, fala numa artrite, né? O paciente questiona em relação à artrite. Então, é um outro tipo de doença, uma doença inflamatória em que eu identifico um marcador, em que eu identifico uma articulação que está afetada. Na fibromialgia não existe um marcador, não existe uma articulação. É um outro tipo de dor, inclusive o padrão dela é muito mais miofacial e não há um exame específico. É diferente de um reumatismo ou de uma doença inflamatória. Então não tem um lugar específico ou uma parte do corpo onde mais comumente ela costuma aparecer, a fibromialgia? Existem pontos dolorosos, ela costuma ser bastante simétrica, né? Então a dor é sentida dos dois lados e existem pontos dolorosos, inclusive que fazem parte do nosso diagnóstico na avaliação clínica para fibromialgia, mas eles são pontos que nós chamamos de miofaciais, é uma dor muscular. Uhum. Agora, fala um pouquinho sobre o apoio, dessa rede de apoio que é tão importante, né? Você pontuou que muitas vezes as pessoas no seu redor não entendiam muito bem o que estava acontecendo com você, e isso acabou enfraquecendo um pouco as relações no primeiro momento e tudo mais. É importante que as pessoas em volta realmente olhem para essa pessoa com a famosa empatia, né? Não tem como a gente colocar uma outra palavra. Da sua experiência, o que você diz a respeito dessa rede de apoio e dessa ajuda das pessoas? Eu tive pouquíssimas pessoas que me ajudaram, assim, até porque eu também me excluí também. Mas é extremamente importante, porque por mais que elas não entendam o que está acontecendo, que pelo menos ela te ouça, não fale bobagens e acredite que você realmente está sentindo dor. Muitas vezes eu fiquei sem tomar banho, muitas vezes eu fiquei sem sair de casa 3, 4, 5 dias, não conseguia ir ao supermercado. Então, assim, tá com preguiça, tá com não sei o quê, sabe? Essas palavras são, assim, muito ruins. Então, se você não sabe o que é, então procura se informar ou não fala nada. E também não dá pra gente cobrar das pessoas o que elas não entendem, né? Mas essa rede de apoio, se você tem alguém em casa que sofre de dor, ouça, acolha ela, dê carinho a ela, mesmo que você não saiba o que está acontecendo, deixa ela falar, porque é muito importante ter alguém, pelo menos para escutar, sabe? Porque a gente encontra muitas pessoas, muitos médicos, inclusive, curiosos, infelizmente. Às vezes tem uma coisa, brigas de egos também, como tem na minha carreira, enfim, qualquer carreira, né? E tanto que eu passei por 26 médicos e, assim, eu tive 2 que falaram para mim só, olha, não sei o que você tem, procura outra pessoa, né? Então, assim, imagina, eu fiz até uma cirurgia de coluna, né? Sendo totalmente desnecessário. Né? Então, assim, eu passei por vários procedimentos que deveria ter sido evitado, mas por falta de ter com quem também dialogar, com quem dividir, entendeu? Porque as pessoas não sabem, né? Então, assim, essa rede de apoio da família, que pelo menos te ouça, te ouça, sabe? Não critique. Então, vamos investigar, vamos te ajudar, porque é muito difícil também o outro olhar para você e falar, realmente você está perfeito, você está com tanta dor assim. Tem que ter uma... E para quem ama, né? Fica vendo a pessoa naquela situação, quer tirar ela dali de alguma forma. Né? E aí começa a vir as coisas, né? Vamos ali, vamos aqui, vamos na oração tal, vamos no padre tal, vamos não sei o que tal, e você vai, e você não melhora. E aí você fala, ai meu Deus do céu, estou sendo castigada mesmo. Entendeu? Então, assim, você dar muito apoio, você ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico juntinho ali com você. Se a família puder ir junto, melhor ainda, porque aí todo mundo vai se entendendo e vai se abraçando e vai vencendo, né, todos esses desafios. E tem alguma relação com o estresse, por exemplo, em momentos da sua vida que você está mais estressada, que você está vivendo um momento mais difícil no trabalho ou em alguma outra questão? Você percebe que isso influencia diretamente nas dores? Porque hoje a situação está controlada, como você disse, você sente dores, mas está controlada. Sim. Quando você tem uma piora nessa questão do estresse, não tem como viver sem estresse hoje em dia, infelizmente, né? Você sente que a doença vem com mais força?
Então, você sabe que eu tinha, né, um livro da dor, livro do estresse, livro de tudo, eu anotava tudo. Tinha estresse para mim que era muito significativo, que eu não tinha dor, e tinha coisas que eram muito banais que eu tinha dor. Então, assim, vou dizer que sim, o estresse tem muito a ver, tanto que eu tive que mudar esse estilo de vida por uma coisa mais natural, por uma coisa mais voltada para a natureza, parar de ouvir muitas coisas que eu não gostava e entrar por aqui, sair por ali. Filtrar, né? Filtrar, me preocupar menos. Sim, tem a ver com o estresse, mas assim, dizer para você, aconteceu isso e na hora deu o gatilho da dor. Uma ou outra vez, mas nem sempre aconteceu isso. Então, para a gente finalizar, então, é sempre bom deixar esse recado, né? Que assim como cuidar da mente ajuda o corpo, cuidar do corpo também ajuda a cuidar da mente, né, doutora? Imagino que é um trabalho multidisciplinar nesse aspecto. É sempre fundamental. Tá certo. Gente, obrigada, viu? Que papo bom, importante, necessário. Imagino que muitas pessoas em casa se sentiram representadas na sua fala também, viu, Franciele? Então, obrigada mais uma vez e parabéns pela coragem de compartilhar tudo isso. Porque nem sempre é fácil compartilhar dor, né? Não é. Mas eu agradeço o espaço que eu tô tendo para ajudar as pessoas mesmo. Tá certo, obrigada, viu? Vou deixar os contatos aqui, tá bom, gente? Para você falar com a doutora Nathalie, você vai lá no Instagram, doutora Nathalie Santiago, que é neurocirurgiã funcional, @DRA Nathalie. Vamos colocá-la novamente para mim? Deixa eu ver aqui, ó, peraí. DRA.Nathalie com 2 L's e Y Santiago, tô certa? Isso. DRA.Nathalie com 2 L's e Y Santiago. E da Franciele também você pode e deve seguir nas redes sociais para acompanhar todo esse conteúdo incrível que ela está produzindo também no @Franciele Freduzeski. Você vai escrever Franciele com L e Y, né? Freduzeski com Z, SKI no final. Exato. É isso? Obrigada, minhas queridas.